Bom, pessoal, para fazer esse modelo de jaqueta, eu primeiro fiz as emendas, emendei a frente, emendei a partezinha da costa. Eu vou rebater para dar uma adiantada, certo? Para vocês entenderem. Depois que eu fiz a emenda da frentinha, certo? Eu vou rebater para vocês dar uma olhadinha, pessoal. Deixa eu posicionar aqui melhor aqui a câmera para vocês verem melhor. Pronto. Vou colocar as costuras para cima, para aqui ficar para baixo esse detalhe, certo? Vou colocar do lado de cá. Para vocês entenderem como vai ficar. Certo, pessoal? Do mesmo jeitinho aqui o outro. Essa foi a parte da frente e agora eu vou rebater aqui a parte das costas. Essa minha costa, ela tem 3 emendas. Tem a partezinha central, tem as 2 lateral e ainda tem a outra partezinha aqui, que eu vou botar também e mostrar a vocês. Só que antes de colocar aquela outra partezinha, tem que rebater as laterais. Eu vou colocar com as costuras pra fora, dessa forma aqui, pessoal, assim, botando essa partezinha aqui, ó, da costura para o lado de fora. Vou cortar aqui e aqui, ó. Ficando dessa forma, pessoal, os rebatidos. Certo? Espero que vocês estejam conseguindo ver. Vou rebater as 2 lateralzinhas. Vou reservar essa. Essa aqui foi a frentinha. Um rebatidozinho com a costura para baixo, tá vendo, ó? Essa aqui é a frente. Vou fazer aquele mesmo detalhe aqui, pessoal, ó, tá vendo esse piquezinho? Vou fazer aquela costurinha aqui, desaversar, vou trazer tudo pra vocês. Vou reservar também esses outros 2 lados, certo? E eu vou preparar, pessoal, agora um lado da manga. Essa minha jaqueta, ela vai ter a manga longa, certo? E os punhos, vai ter tudo, vocês vão ver aí no meu modelo, certo? Essa aqui é a abertura, elas têm lado, certo? Aí vocês têm que fazer primeiro essa aberturinha. Eu gosto de fazer aqui na máquina de 2 agulhas. Tem gente que faz na máquina reta, não tem problema nenhum. Certo, pessoal? Vocês podem fazer na máquina que vocês acharem a costura melhor. Vou dar 2 dobrinhas, deu a primeira, deu a segunda. Tenta aqui, ó, na largurinha da sapata. Aprumou, passa a costura. Não tem erro, pessoal, dessas aberturas. Certo? Ó. Passou a primeira dobrinha, deixa na mesma largurinha que você quer. Deu a segunda dobrinha, passa a costurinha. Vou cortar aqui, ó. Ficando, pessoal, dessa forma, certo? Aqui o lado de dentro, aqui o lado de fora, certo? Dos 2 lados, na mesma distância, certo? Que eu fiz um, fiz o outro. Vou reservar. Vou fazer o abanhado. Esse abanhado eu vou fazer aqui nas 2 agulhas, certo? Eu acho que vai ficar mais bonito. Dobrar, dobra novamente, certo? Eu quero que ele fique na largurinha aqui do meu guia. Da mesma forma o outro.
bolsos, como eu sempre falo pra vocês. Eu sempre mando passar, mas como é só uma peça só, aí eu não vou passar, vou fazer normal, certo? Ó, a banhadinha do bolso, certo? Ficando dessa forma, pessoal. Vou fazer a outra emendinha ali na máquina de fechar e volto com vocês. Bom, pessoal, agora eu vou preparar a manga e vou preparar as costas, certo? Essa minha manga, ela tem lado, pessoal. Por isso que ela tá assim, tá vendo? Ó? Aí eu já preparei ali a primeira parte na máquina de 2 agulhas, fazendo essa abertura, certo? O outro lado, ele também tem a abertura, certo? Aí o que é que vai ser feito? Eu vou colocar esse lado nesse, certo? Aqui, ó, fazendo a emenda até aqui, passando aqui, ó, na minha máquina de interlock, certo? Encaixando aqui, ó, esse biquinho até aqui na outra abertura, certo? Deixando esse espaço aqui sem passar, que depois a gente vai passar lá na máquina de 2 agulhas novamente. Vou fazer aqui dos 2 lados, pessoal, certo? Ó, encaixando a pontinha lá nessa pontinha aqui, ó, nessa, certo? Deixando aqui juntinho, aí ela vai chegar aqui até nessa aberturinha, certo, pessoal? Eu vou unir até aqui, daqui eu vou sair, eu vou trazer pra vocês. Bom, pessoal, depois que eu emendei lá na máquina de interlock, certo, os 2 ladinhos, o primeiro que a gente fez com a aberturinha, certo? E esse aqui é o segundo, que ele ainda tá sem a aberturinha. Eu vou rebater ele e fazer a abertura, certo? Aí vocês vão colocar o lado da costura, certo? Para o lado que vai ficar faltando fazer a abertura, certo? Vou fazer aqui para vocês entenderem. É bem práticozinho, bem rápido. Passando a costurinha na beirinha. Aí quando chegar aqui, pessoal, perto da abertura, vocês vão fazer igual a outra. Dá a dobrinha, certo? Colocando esse lado em cima desse, para ficar bem casadinho, certo? Para as costuras ficarem bem casadinhas. Ficando dessa forma, pessoal. Vou colocar aqui para vocês verem melhor. Certo, ó. Dessa forma. O lado de dentro. As 2 aberturinhas. Certo? Casando direitinho. Né? Ó, o lado rebatido. Aí aqui a gente montou a manga, pessoal. Vou fazer a outra, certo? E depois eu volto pra vocês, pra gente continuar. Aquele detalhezinho, pessoal, da frente dos botões, certo? É esse aqui. Ó, tem 2 piques, certo? Aí vocês vão colocar aqui, ó, o pique no outro pique, certo? E fazer a costurinha aqui, ó, entre o pique e o final, só essa costurinha aqui. Arremata, pessoal, porque senão arrematar estoura, certo? Ó, ficando dessa forma, pessoal, é só um quadradinho de nada, só uma costurinha. Vou desavessar, pra vocês verem, ó. Aí vai ficar aquele biquinho, certo? Tem gente que gosta de dar um pique aqui. Eu não gosto, porque às vezes acontece de estourar. Na minha opinião, não precisa, certo? Aí vocês vão dobrar. Essa minha peça, ela também tem um pique aqui embaixo, certo? Vocês vão dobrar, certo? Assim. Aqui na partezinha de cima, eu vou deixar um espaço de um dedinho, certo, pessoal? Aqui em cima.
fazendo esse detalhe, pessoal, certo? Ó, esse aqui é o paninho que eu já coloquei pra dentro. Aí vocês vão vir tateando, dobrando aqui, ó, na distância de um dedinho e passando a costura, certo? Porque aí vem com a distância que vocês querem. Olha se a distância de um dedinho pra dentro tá colocado e passa a costura. Até chegar no final, certo? Não precisa arrematar, pessoal. Mas quem quiser não tem problema não, é sempre bom. Ó, ficando dessa forma. Dessa forma, pessoal, certo? Eu não vou passar uma costura aqui na beirinha, certo? Pra ficar diferente do outro modelo. Aí, pessoal, vou colocar o bolso. Como eu falei no outro vídeo, eu gosto de me basear por essa costura aqui, certo? Esse meu bolso eu fiz o abanhado nas 2 agulhas que eu quero que ele case com essa costura, certo? Vou colocar ele aqui na máquina reta. Aí vocês vão deixar uma distância, certo? Na minha opinião, eu gosto de deixar 2 dedinhos do lado de cá e 2 ou mais do lado de cá. Esse tamanho da minha peça é uma peça G, pessoal. Se for uma peça menor, um tamanho P, ou um tamanho PP, ou às vezes até mesmo um tamanho M, você não consegue deixar 2 dedos aqui. Cada tamanho é uma distância, certo? Mas se atentem com aqui, que é o lado que vai colocar a manga, certo? E aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo essa costura? Aqui, pessoal, aqui ficarão, um lado vai ficar as casas e o outro lado ficarão os botões, certo? O bolso também, ele não pode passar pra cá, certo? Por conta disso. Por isso que tem essas 2 costuras. Tanto essa aqui, que é pra eu me basear na distância que eu vou colocar o bolso, e essa outra, que é a que eu vou me basear na distância para ele não ficar muito em cima nem muito embaixo. Porque quando a peça tem os 2 lados, como a traseira, aí você consegue medir um bolso e o outro. Só que esse aqui a gente tá fazendo só um lado. Quando eu for colocar no outro lado, aí eu preciso ter a mesma distância desse do outro lado, senão vai ficar um bolso em cima e outro embaixo. Se atentem com isso, pessoal. Quem quiser passar o bolso, pode passar, não tem problema. Quando é muita peça aqui, eu passo, certo? Mas como é só uma, eu não vou passar. Certo? Aí vocês deixam a mesma distânciazinha de um lado para o outro, certo, pessoal? Vou marcar aqui com o meu dedinho aqui, ó, do lado de cá, 2 dedinhos, certo? Aqui, ó, 2 dedinhos. E vou colocar aqui na mesma distânciazinha da minha costura, certo? Arremata, pessoal. Prendi aqui com a agulha baixa. Vou ver aqui meu bolso, certo? E já vou dobrar nas distâncias que eu quero, deixando sempre uma quantidade boa de paninho pra dentro, certo, pessoal? Uma média aí, ó, de um dedinho, certo? Pra não ficar pouco pano, porque se ficar pouco pano pode estourar. Vou seguindo a costurinha de vocês, ó. Sempre com a agulha baixa, vocês vão fazendo os movimentos. Gira a peça, pessoal, para ajudar. Vou fazer a outra costura voltando. Eu acho bonito uma costura só no bolso, mas eu vou fazer 2 porque eu quero que essa costura case com essa e case com essa. Quem quiser fazer nas 2 agulhas também pode, certo? Mas na máquina reta também é bem prático, pessoal. É só você seguir a costura na mesma distância, né? Na largurinha da sapata, não tem erro, vocês conseguem. Vou fechar aqui o quadradinho. Arremata, pessoal, no final, no início e no final, vocês sempre arrematem. Ó, pessoal, ficando dessa forma o bolsinho,
né? E dessa forma aqui, ó, o detalhezinho de cima, certo, pessoal? Vou fazer o outro lado e já já eu volto pra vocês.